Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja se sentindo bem e confortável. Pois agora vou abrir uma porta para um lugar diferente, uma dimensão infinita que raramente é iluminada por alguém. Neste espaço a realidade sensível tem tanto valor quanto qualquer objeto imaginado. Prepare-se para embarcar nessa jornada conosco. Aqui é o encontro com o insólito. Passamos um dia na cidade inundada. Chegamos logo pela manhã. A estrada normal acabava na região de pântano. Conseguimos um guia, que iria nos conduzir aos pontos de visitação e nos contar coisas interessantes sobre a cidade. Fechamos um pacote para o dia todo, mas ele enfatizou que parava de rodar antes de escurecer e que não passa no pântano à noite. Demos de ombros, pois queríamos voltar só amanhã. Li que a cidade inundada era chamada assim há muitos anos, até mesmo nos registros do governo. Na maior parte da cidade o nível da água mal subia do joelho e tinha aquela cor escura da terra do relevo do vale. Seus habitantes eram tidos como pessoas de fibra, capazes de suportar adversidades e manter a vontade de lutar contra as mazelas da vida mesmo nas piores condições. Pesquisei e encontrei poucas personalidades conhecidas nascidas aqui. Também achei na rede que a marca Yamazaki de motos aquáticas tentou comprar licença para colocar seu nome na cidade, assim como mudaram o nome do velho Rio de Janeiro. Deixamos toda a estrada de asfalto para trás e seguimos pela água. 5 pessoas passaram por nós num barquinho indo para onde viemos. Haviam muitos pássaros e árvores no pântano. Voavam para longe conforme o ruído do motor do nosso barco se aproximava. A placa de trânsito mostrava que havia um cruzamento à frente, mas não dava para ver nada da estrada pois estava alagado. O piloto apontou onde habitavam os jacarés, apontou uma árvore peculiar que parecia crescer de cabeça para baixo, com as raízes indo para o céu e seus galhos para o chão, mostrou onde era um ponto de ônibus caso precisássemos. Olhei para meus colegas e a Namara era a única que pareceu ver aquilo com naturalidade. Ela e Augusto eram amigos de Sofia, minha cinegrafista. Eu precisava de alguém para filmar enquanto falo e mostro os lugares. A Namara era botânica e Augusto historiador, pensei que poderiam ajudar com o programa se quisessem. Para quem não me conhece, sou Lucas, tenho um canal onde falo sobre curiosidades e sou bastante conhecido. No pântano, a Namara percebeu uma planta exótica, suas folhas brilhando em cores deslumbrantes que desafiavam a paleta comum da flora terrestre. Sem hesitar, ela se ajoelhou na água rasa, mergulhando a mão com gentileza e técnica. Quando seus dedos tocaram as folhas, a planta pareceu reagir ao seu toque, emitindo um suave brilho antes de permitir que uma de suas folhas se destacasse, revelando uma textura incomum. A Namara coletou a amostra com um sorriso de fascínio, ciente de que essa planta continha propriedades que só foram vistas ali. Não demorou muito e chegamos na primeira casa. O piloto disse para tomar cuidado com os buracos quando descermos. A água estava gelada e tentei não pensar muito no que poderia estar escondido pela água, pois senão não conseguiria fazer nada naquele dia. Augusto ficou no barco.
Não queria dizer, mas estava com medo ainda dos jacarés. O que parecia ser a garagem, era uma varanda, com água até o joelho. Subimos a escada lateral, andamos na sacada do segundo andar. A casa era antiga e interessante, com trepadeiras subindo pelas laterais e se mesclando com a arquitetura. Pé direito alto com ventilação natural, janelas compridas e pesadas. Haviam adornos barrocos nos pilares que já foram brancos. Pensamos em chamar alguém para registrar. Era manhã avançada e sentimos cheiro de café. Após quase uma volta não havia meio de entrar. Filmamos todo o entorno. Foi quando ouvimos o assobiar do piloto e ele gesticulou de maneira afobada para subirmos no barco. Quando pedimos mais um minuto, explicou que precisávamos sair rápido dali. Disse que com vento a favor chegar e íamos logo na cidade. Falou com entusiasmo de um jogo de futebol que aconteceu ou iria acontecer. Quando perguntei da casa lá atrás e por que tivemos que sair rápido, ele ficou mudo. Pareceu nervoso e senti que não deveria insistir em saber. Atravessamos uma pequena floresta, que na verdade era o quintal de alguém. Viramos à direita seguindo o caminho dos postes e placas. Fotografamos algumas casas maiores e a atmosfera suburbana nos fez escolher um casarão centenário antes da praça. O piloto explicou que ali já fora uma igreja, mas deixara de ser. No entanto, as largas portas estavam abertas e entramos. Tropeçamos nos degraus da entrada, pois não dava para ver com a água cobrindo. Dentro da nave a água mal cobria nossos tênis, revelando um carpete encharcado e a base dos bancos de madeira já começavam a se desfazer. Os símbolos católicos haviam sido removidos, deixando somente os objetos que auxiliavam na missa. Não encontramos ninguém lá dentro que pudesse nos explicar melhor. A Mara ficou no barco observando suas amostras. Nos empolgava a sensação de que algo incomum estava acontecendo naquele lugar. Passamos por pessoas vivendo suas vidas, andando pelas ruas alagadas. Nosso guia apontava para pontos de interesse e contava histórias fascinantes. Ele nos mostrou praças que funcionavam como espaços públicos vibrantes, mesmo estando parcialmente inundadas. Residentes locais andavam de carro e moto de um lado para o outro, criando uma atmosfera única de vida cotidiana. Um senhor parou o carro na praça e cumprimentou o guia. O que nos chamou a atenção foi que dentro do carro também tinha bastante água, inclusive no seu assento, que deixou seu quadril todo molhado e pareceu não ligar. Após explorar a praça inundada, continuamos nossa jornada pelas ruas da cidade, navegando de casa em casa. Enquanto passávamos por casas antigas e arquitetonicamente ricas, Augusto, o nosso historiador, não pôde deixar de mergulhar em suas imaginações sobre a história da cidade. Ele apontava para as características únicas de cada construção e tentava entender as nuances do passado da cidade inundada. Nesse momento, uma garoa caía, tornando o clima agradável. Augusto abriu um pacote de bolacha e nos ofereceu. Na avenida principal, mesas de café ao ar livre estavam partes submersas, e as pessoas conversavam animadamente enquanto a água esguichava ao redor de suas cadeiras, molhando suas calças e respingando no que comiam. Na frente de uma escola, crianças saindo de suas aulas caminhavam com a água na altura do peito.
Seus uniformes escolares estavam encharcados, mas seus rostos não demonstravam incômodo algum, como se aquele cenário fosse parte natural de suas vidas. Elas riam, brincavam e trocavam histórias enquanto seguiam seu caminho, desafiando as adversidades da cidade inundada com uma resiliência admirável. Conforme continuávamos nossa exploração, nos deparamos com uma rua alagada que se transformara em uma feira vibrante. Barracas de frutas coloridas e peixes frescos estavam alinhadas ao longo da rua. Nosso barco fez uma pequena onda quando parou, mas alta o suficiente para tocar algumas barracas e molhar os produtos. Os vendedores locais sorriram e acenaram para nós, oferecendo suas mercadorias com entusiasmo. Acenamos de volta e agradecemos. Observamos a cena por um momento, apreciando a vitalidade e a cultura únicas antes de partir. Nesse momento Sofia me tocou com sutileza e sussurrou de um jeito que tive de me esforçar para escutar. Perguntou se eu não havia notado algo estranho nessas pessoas. Respondi, claro, com um sorriso e ela me cutucou de novo. Apontou que, apesar do dia estar nublado, todas as pessoas ao nosso redor tinham uma expressão peculiar. Como se estivessem olhando diretamente para o sol, apertavam levemente as sobrancelhas e tensionavam a fronte, como se estivessem se protegendo de uma luz intensa. Perguntei a Sofia mais sobre isso e ela respondeu: sim, é como se estivessem olhando para o sol, como se tivesse suportando uma dor. É algo estranho e notável. Olhei novamente para as pessoas que saíam da loja e, a partir desse momento, não pude deixar de notar a expressão que ela mencionou. Era como se todos tivessem uma dualidade, mantendo um olhar gentil e amigável enquanto escondiam um sentimento mais profundo e misterioso. Mesmo nosso guia, que até então parecia tão apressado e entusiasmado, exibia essa dualidade em seu semblante. Era algo que não significava nada na prática, mas que pareceu um tanto assustador. O restaurante que o guia nos indicou parecia ser um lugar atraente, com o delicioso aroma da comida típica da região pairando no ar. O cheiro por si só já despertou nosso apetite e a promessa do guia de uma refeição maravilhosa só aumentou nossa curiosidade. No entanto, quando chegamos à porta do restaurante e observamos a rampa coberta pelas mais diversas iguarias, percebemos que algo estava fora do comum. De tempos em tempos, movimentos na água escura respingavam acima da comida sendo servida e ninguém parecia se abalar com aquela visão perturbadora. Trocamos olhares entre nós e, sem dizer uma palavra, concordamos que seria sensato procurar outro lugar para almoçar. Encontramos um supermercado e pulamos na inundação já sem muito pudor. Estávamos com fome e decidimos comprar desses lanches prontos que são deliciosos quando não se come há muito tempo. Lá dentro a cena era quase surreal. As prateleiras estavam parcialmente submersas, e os itens das prateleiras mais baixas flutuavam à deriva, como tesouros perdidos em um oceano de compras. Os clientes, tranquilos e habituados ao ambiente, arrastavam pelos rios dos corredores com seus carrinhos enferrujados, escolhendo seus produtos como se estivessem em um mercado convencional. Ninguém parecia notar os itens que boiavam, perdidos entre as águas escuras. Era como se a cidade tivesse suas próprias regras e uma normalidade relativa, criando uma experiência de compras única e intrigante. Augusto nos guiou até uma praça encantadora com um coreto que evocava o charme do século XX.
Apesar do limo que se espalhava pelos lados do coreto e do mofo que manchava sua pintura, o monumento estava notavelmente bem conservado. Augusto compartilhou conosco a história fascinante desse lugar, explicando que o coreto havia sido construído seguindo o planejamento urbano do prefeito Pereira Passos, um detalhe que acrescentou um toque de nostalgia à nossa visita. Ele também mencionou que o coreto desempenhava um papel significativo nas festividades locais, em especial durante o carnaval. Subir no coreto foi um alívio bem-vindo. Finalmente, nossos pés encontraram chão firme e seco, e a sensação de escapar das águas escuras, que havíamos enfrentado ao longo do dia, foi revigorante. Com um suspiro de alívio, esprememos nossos tênis e meias encharcados, colocando-os para secar ao sol que espiava timidamente entre as nuvens. Sentados na escada do coreto, abrimos os refrigerantes e fizemos uma pausa para comer e nos refrescar. O piloto uniu-se a nós e se serviu conosco. Ele preferiu ficar um pouco mais abaixo nos degraus onde a água batia. Sofia e eu aproveitamos o cenário para capturar algumas imagens da praça e das belas construções ao redor. Fizemos algumas tomadas enquanto a Namara coletou amostras das árvores de um mangue que pendia pelos muros. Ficamos ali mais uma hora e partimos para o centro histórico. O piloto parou em frente à biblioteca municipal. Disse que era um ponto turístico da cidade e que celebridades fluminenses do tempo da literatura haviam frequentado. Era uma visão impressionante de arquitetura majestosa e beleza clássica. No entanto, a passagem do tempo e a inundação da cidade haviam deixado suas marcas. Manchas de bolor subiam pelas pilastras e pelas paredes, transformando a majestade em um testemunho da decadência. Ao adentrar a biblioteca, uma sensação de tranquilidade e isolamento se apoderou do grupo. O espaço estava silencioso e sereno, com poucas pessoas presentes. As estantes, em sua maioria, não eram tão altas, e alguns livros, infelizmente, permaneciam ensopados, com suas páginas inchadas e distorcidas pelo contato prolongado com a água. A pergunta que surgiu na mente de todos era quanto tempo aqueles livros haviam passado sob as águas escuras da cidade inundada. Augusto tentou folhear um deles, mas as páginas estavam coladas pela umidade. Ele deixou aberto, em cima da mesa para secar, mas de pronto um bibliotecário apareceu em tom gentil e corretivo o pedindo para colocar de volta no lugar. Aquilo criou um certo desconforto em todos nós que nos fez querer ir para nossa próxima parada. Já tínhamos acordado que passaríamos num hostel no centro histórico para ver nosso pernoite. Em menos de uma hora começaria a anoitecer. Quando estávamos subindo no nosso barquinho, passou um caminhão com certa pressa, seu rastro gerou ondas enormes que nos fez saltar para não molhar o rosto. A onda atingiu as mesas de um restaurante vizinho à biblioteca, derrubando pratos e copos para se perderem na água escura. Outra onda atravessou a entrada da biblioteca e desapareceu lá dentro. O piloto habilmente amarrou o barco em um poste de luz, garantindo-nos que era um local extremamente seguro. Com um sorriso, ele explicou que naquela cidade, as preocupações com roubos eram praticamente inexistentes, e as pessoas confiavam umas nas outras de uma maneira singular. Ninguém pegava nada que não fosse seu, e a harmonia da comunidade prevalecia. Antes de ir ele nos indicou um bar próximo,
onde a música ao vivo e a presença de pessoas alegres e cativantes prometiam uma noite agradável. Chegamos no hostel, que revelou-se uma casa antiga e imponente de 3 andares, com portas altas e compridas que evocavam um passado do tempo do Império. Após acomodarmos nossas coisas em um quarto exclusivo para os 4, no segundo andar, decidimos explorar um pouco mais da hospedagem. Ao passar por um quarto de beliches, com a porta aberta, nossa atenção foi imediatamente atraída para a cena que se desenrolava ali. Uma pessoa repousava na cama, o seu colchão mergulhado na água, uma ou outra pequena onda o tocava de leve. Era uma visão desconcertante, pois o colchão claramente estava encharcado, e a pessoa estava dormindo profundamente, como se dormir com o corpo naquela água gelada não o incomodasse. A pessoa que estava dormindo subitamente acordou com um sobressalto, assoprando e tossindo quando a água entrou pelo nariz de forma inesperada. Seus olhos se arregalaram de surpresa enquanto ela tentava se recuperar do susto repentino. Depois se deitou e virou para o outro lado. O bar que o guia havia recomendado estava repleto de animação e energia, exatamente como ele havia sugerido. As mesas ficavam do lado de fora, o que fazia com que fosse difícil distinguir o limite entre a calçada e a rua. Um súbito desnível na pavimentação surpreendeu a todos, criando uma situação inusitada. Augusto, inesperadamente, tropeçou nesse desnível e caiu dentro d'água. As pessoas ao redor, aparentemente acostumadas com incidentes desse tipo, ofereceram uma mão amiga e logo ajudaram Augusto a se levantar, encharcado, mas rindo de nervoso. Pegamos uma mesa e tivemos de sentar molhando nossas bundas. A água estava gelada e a noite começava a fazer frio. Augusto começava a tremer sem conseguir se secar. Anamara se sentia muito desconfortável com aquilo, queria ter ficado no hostel, mas desistiu ao notar que ficaria sozinha lá. Quando Sofia comentou com ele sobre o que havia de estranho na aparência das pessoas, Anamara dissera que havia um outro detalhe: que muitas vezes eles falavam com dentes cerrados, sem abrir a boca. Nos olhamos com incredulidade e passamos a notar que alguns deles ainda riam de Augusto, mas como Anamara disse, eles riam com os dentes apertados, como um cachorro que não quer largar. Nessa hora percebi não adiantava mais tentar ver o melhor lado das coisas, afinal aquilo estava inquietante para todos nós. Não sabíamos o que fazer, não conseguiríamos ir embora àquela hora. Um homem muito alegre se aproximou de nosso grupo e nos presenteou com uma rodada de canecas de chopp gelado. Com sua alegria contagiante, ele abraçou Augusto cantando, que retribuiu o calor e a camaradagem. Juntos, começaram a cantar uma canção de futebol, reunindo-se perto do balcão. Eu e Sofia sentimos a tensão aliviar com aquela alegria. Anamara, por sua vez, permanecia observando-nos com olhar inquisitivo, como se ainda houvesse uma decisão pendente, algo que vamos considerar. Tentei afastar a preocupação sobre a água que era usada na preparação do chopp e levantei minha caneca para fazer um brinde, seguindo o espírito de celebração. No entanto, o frio começou a se tornar mais intenso, e logo Sofia e eu também sentimos um vento gelado varrendo o local. Anamara esfregava os braços para se aquecer. Ficamos todos olhando ao redor, questionando o que poderia estar errado.
A decoração rústica do bar era encantadora, e a música animada da banda criava um clima festivo. Aparentemente, estávamos sendo bem tratados e tudo parecia normal, mas a estranheza persistia. Foi então que percebemos que não víamos mais Augusto. Ouvíamos risadas ao fundo dessas que saem entre os dentes, mas era evidente que não tinham a ver conosco. Procuramos em volta do bar, pelas mesas e no balcão. Anamara pegou pelo braço o rapaz que oferecera a rodada de chopes. Ele contou que Augusto foi conhecer a rainha e, percebendo que não entendíamos o que aquilo significava, deu outra gargalhada. Anamara o sacudiu pelo braço e ele apontou uma casa ali perto. Confesso que pensei na possibilidade de surpreendermos Augusto aos beijos, pois a entrada do lugar parecia uma boate, com cortinas e seguranças na porta. Inquirimos os seguranças sobre a presença de Augusto na casa, e eles prontamente nos indicaram um caminho através de um corredor que nos levou até um espaçoso quarto nos fundos do local. Lá estava Augusto e outros homens de pé a pouco mais de 1 metro de um sofá onde uma figura estranha se abanava com um leque. Era uma mulher, mas sua cabeça se abria como folhas de uma planta que crescia no lugar do pescoço. Uma das folhas tinha dentes, a outra um nariz e mexiam como se ali dentro houvesse vento. Usava um longo vestido antigo, que estava com a parte de baixo molhada e parecia muito elegante não fosse pelo fato de ter folhas vermelhas no lugar de uma cabeça normal. Uma delas tinha um olho feminino e delicado que nos olhava atento desde que entramos no cômodo. Antes que conseguisse chamar Augusto, ele nos viu. De imediato pedi desculpas e puxei Sofia e Anamara pelas mãos. Andamos todo o corredor de volta, apressados e sem olhar quem estava no nosso encalço. Dentro da casa a água batia no nosso joelho e para andar rápido era difícil. Anamara tapava a boca com desespero e encontrou um banheiro a tempo de colocar o almoço para fora. Ela passou por entre nós, enxugando o rosto com os braços. Após sairmos da casa e nos afastarmos um pouco do ambiente perturbador, uma voz nos chamou de trás, e lá estava Augusto. No entanto, algo estava visivelmente diferente nele, e não conseguíamos identificar o motivo da estranheza. Augusto não foi muito claro em sua explicação, mas estava determinado a permanecer naquele lugar. Ele nos assegurou que enviaria uma mensagem posteriormente, mas que deveríamos seguir em frente sem ele. Em um momento de surpresa e preocupação, ele apertou meu braço e sussurrou no meu ouvido com um semblante contorcido de dor. Suas palavras saíam sufocadas, dizendo para pegar minhas coisas e sair da cidade com Anamara e Sofia o mais rápido possível. Do outro lado da rua, no bar, uma cena estranha se desenrolava. Todos que antes estavam envolvidos nas canções e na animação agora pareciam ter perdido completamente o interesse no entretenimento. Em vez disso, eles voltaram sua atenção para nós, exibindo os dentes cerrados em uma expressão sinistra. O olhar da multidão era penetrante e indecifrável, fazendo-nos questionar o que diabos estava acontecendo. Anamara, em lágrimas, ainda tentava desesperadamente dissuadir Augusto, que balançava a cabeça em inúmeras negativas. Ele desvencilhou sua mão da dela e acenou voltando para dentro da casa. Todos no bar faziam silêncio e nos olhavam, sequer conversavam entre eles.
Era como se algo estivesse prestes a acontecer e por mais que eu tentasse entender o que seria, não gostaria de descobrir. Enquanto caminhávamos, Sofia expressou o desejo de retornar à pousada, provavelmente em busca de um refúgio familiar em meio à estranheza que cercava o lugar. Eu compartilhei com ela o enigmático aviso de Augusto, enfatizando a importância de partirmos da cidade o quanto antes. As palavras de Augusto ganhavam novos significados à medida que repetíamos e a sensação de urgência aumentava. Não sabíamos o que estava acontecendo. Encontramos o barco do guia amarrado a um poste próximo, e a urgência da situação não nos permitiu fazer muitas considerações. Concordamos que não retornaríamos à pousada para buscar nossas roupas. Anamara rapidamente subiu a bordo e ligou o motor enquanto eu desamarrava o cabo de segurança. Nesse momento, diversas pessoas dobravam a esquina fazendo aquela expressão esquisita. Não tenho certeza, mas tive a impressão de os ter ouvido rosnar. Eles caminhavam quase como uma marcha, vencendo a resistência da água e vinham em nossa direção. Na outra ponta da rua, outros também caminhavam em nossa direção, vindo de longe. Anamara conseguiu dar a partida no barco e saímos abrindo caminho e batendo nos carros estacionados. Alguns tentaram correr para nos alcançar, mas era muito difícil andar rápido dentro d'água. Navegamos por ruas escuras e inundadas, confiando na luz dos nossos celulares para nos orientar. A cidade que antes parecia misteriosa e excêntrica agora estava se tornando um cenário de fuga desesperada, enquanto nos afastávamos da multidão sinistra que se aproximava. Tão logo perdemos de vista os habitantes, conseguimos encontrar o caminho em direção à estrada, seguindo a orientação dos postes de iluminação. Muitos desses postes estavam em mau estado, e várias lâmpadas não funcionavam, sugerindo que não eram mantidos há muito tempo. No entanto, continuamos avançando, seguindo as placas que indicavam a direção da rodovia. Durante a travessia, ocasionalmente o casco do nosso barco batia em objetos submersos. Não importava muito o que importava era apenas que o barco não parasse por motivo algum. Nós três respirávamos com dificuldade e tensão. Entendemos que havia uma grande chance de não conseguir sair daquele lugar. Navegamos pelo pântano, e uma sensação de apreensão crescia a cada momento. A escuridão da noite envolvia tudo, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Os postes de iluminação definhantes da cidade já haviam desaparecido, e agora confiávamos apenas na fraca luz dos nossos celulares para iluminar nosso caminho. Foi nesse momento que notamos que os jacarés estavam lá conosco, pairando na água escura como sombras sinistras. Seus olhos brilhantes refletiam a luz das nossas lanternas, criando um espetáculo de olhos vermelhos que se movia pela escuridão. Anamara disse com uma voz falha que estava indo o mais rápido que conseguia. Os jacarés começaram a se aproximar, atraídos pela nossa presença e a lanterna de nossos celulares. Cada vez que iluminávamos um deles, podíamos ver os dentes afiados e as mandíbulas prontas para atacar somente antes de submergir fugindo da luz direta. Qualquer erro poderia resultar em um encontro perigoso com essas criaturas. De repente, um impacto sacudiu nossa pequena embarcação.
Nos desequilibramos, e eu caí sentado no fundo do barco, enquanto Anamara lutava para recuperar o rumo após o choque inesperado. A escuridão intensa do pântano dificultava a identificação do que havíamos atingido, mas a tensão estava no ar. Foi nesse momento que Sofia, com olhos ágeis e determinação, vasculhou sua bolsa e encontrou uma luz de LED de filmagem. Ela rapidamente a acionou, projetando um clarão intenso para iluminar o nosso caminho. À medida que avançávamos, deixamos os jacarés para trás, desaparecendo no negro do pântano. O casco do barco raspou em algo, e com um solavanco, a embarcação encalhou no asfalto da estrada. Num breve momento, o barco estava parado, preso no meio da estrada seca. Com o coração batendo forte, pulamos do barco e aterrissamos no asfalto firme. O alívio de deixar para trás a cidade e aquele cenário era palpável, mas a sensação de segurança ainda estava distante. Corremos, talvez por horas a fio, buscando um distanciamento seguro. Quando a exaustão começou a tomar conta de nós, diminuímos a velocidade para uma caminhada apressada, ainda determinados a nos afastar daquele lugar sinistro. Somente quando os primeiros raios do sol começaram a clarear o horizonte, decidimos fazer uma breve pausa para descansar. Nossos corpos cansados e mentes agitadas ansiavam por um breve alívio. Sentamos em silêncio observando o céu e as montanhas. Anamara nos mostrou uma mensagem de Augusto, era um áudio. Quando ela botou para tocar, o som saiu algo distorcido e inteligível, quase um rosnado. Mesmo tendo passado algum tempo, para mim é difícil falar sobre esse dia. Não tenho mais contato com Anamara, mas parece que Augusto avisou seus pais que havia mudado para lá. Sofia e eu decidimos não fazer o programa sobre a cidade inundada. Mas eu não sei. Obrigado por assistir até o fim. Espero que tenha gostado dessa história. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe suas opiniões conosco. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um joinha e, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Fique ligado para mais histórias incríveis e vídeos interessantes. Até a próxima!